Existe um relato na Bíblia que ninguém discute em igrejas. Um rei que não morreu, não enlouqueceu, não foi deposto. Um rei que simplesmente deixou de ser humano. Durante 7 anos, o homem mais poderoso da terra viveu como animal. Comia capim, dormia ao relento. Suas unhas cresceram como garras de ave de rapina. Seus cabelos se emaranharam como penas negras. Seu corpo se curvou até andar em 4 patas. E à noite, quando a lua estava cheia, ele uivava. A Bíblia chama de castigo divino. Escribas babilônicos chamavam de outra coisa. Chamavam de maldição, de transformação, de algo que não deveria ser possível. Mas era, e o detalhe mais perturbador, não é o que aconteceu com ele, é o que aconteceu depois que voltou. Porque Nabucodonosor voltou. 7 anos depois, ainda vivo, ainda consciente, mas não era mais completamente humano. E textos apócrifos dizem que durante lua cheia, portas do palácio eram trancadas, guardas eram dobrados, e de manhã às vezes encontravam corpos. Nabucodonosor não foi o primeiro rei louco da história, foi o primeiro lobisomem, e a maldição nunca o deixou completamente. Em 562 a.C., algo impossível aconteceu na Babilônia. Nabucodonosor II, conquistador de Jerusalém, construtor dos jardins suspensos, o rei que fez impérios se curvarem, estava em seu palácio, olhando para a cidade que tinha construído, e disse em voz alta, para ninguém específico, com orgulho que Deus ouviu: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? E antes que a última palavra saísse de sua boca, algo mudou. Não foi gradual, não foi sutil, foi instantâneo. Testemunhas descrevem que Nabucodonosor parou de falar no meio da frase. Seus olhos arregalaram, suas mãos foram para a garganta como se algo estivesse sufocando, e então começou a gritar. Não grito humano, grito animal, grito de dor que vem de dentro, de ossos mudando, de músculos se retorcendo, de algo errado acontecendo com o corpo. Guardas correram até ele, mas quando chegaram perto, Nabucodonosor estava no chão, em 4 patas, respirando como animal, e quando olhou para eles, seus olhos não reconheciam. Não eram olhos de rei, eram olhos de besta que não entende onde está, que não lembra quem era. E então correu, não andou, correu, em 4 patas. Como lobo, atravessou o palácio, derrubou guardas, quebrou portas e desapareceu nos campos ao redor da cidade, no Angrosnandon perdido. Durante 7 dias, procuraram, vasculharam cada campo, cada floresta, cada caverna ao redor da Babilônia. E no 7º dia, um pastor o encontrou. Encontrou algo que tinha sido rei. Agora era criatura, comendo capim como boi, cabelo longo e embaraçado, cobrindo o corpo, unhas que tinham crescido encurvadas e afiadas como garras, pele queimada pelo sol e marcada por arranhões. E quando o pastor se aproximou, a criatura sibilou, mostrou dentes, recuou como animal acuado. Levaram guardas, tentaram capturar, e Nabucodonosor lutou, mordeu, arranhou, rasgou carne de um guarda com os dentes. Não como o homem morde em desespero, como o predador morde para matar. E perceberam, não dava para capturar, não dava para trazer de volta, porque não estava mais lá. O rei tinha ido. O que restava era besta. O livro de Daniel descreve como foi tirado dentre os homens, comeu erva como os bois, seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como as das aves. Mas Daniel era profeta, não testemunha. Daniel escreveu décadas depois. Daniel suavizou. Tabletes cuneiformes escritos por escribas babilônicos durante aqueles 7 anos contam história diferente, mais sombria, mais perturbadora. Descrevem que Nabucodonosor não apenas comia capim, descrevem que caçava, que durante as primeiras semanas ainda evitava humanos, mas depois de meses vivendo como animal, instintos mudaram. Passou a ver ovelhas como presas. Tepog Braz. Tepog, um tablete de 560 a.C. descreve: a criatura que era rei matou 3 ovelhas na propriedade de Shamash. Não matou como ladrão, despedaçou, arrancou gargantas com dentes, comeu enquanto ainda quente. Rastreadores seguiram rastro de sangue até caverna próxima. Encontraram ossos, muitos ossos, alguns humanos, ossos humanos. O tablete não especifica quem, mas sugere que viajantes que passavam pelos campos desapareciam, que pessoas que acampavam sozinhas não eram encontradas, que algo nos arredores da Babilônia estava caçando, e que tinha gosto por carne humana. Outro tablete do 558 a.C. descreve padrão:
Ataques acontecem durante lua cheia. Durante lua nova, a criatura é vista, mas não ataca. Parres confusa, parece quase humana, mas quando lua cresce, algo muda. Fica maior, mais rápida, mais violenta. E na lua cheia, guardas nem tentam rastreá-la, apenas trancam portões. Apenas esperam passar. Transformação cíclica com a lua. Som familiar, porque toda a lenda de lobisomem que veio depois tem esse elemento. E todas traçam, de uma forma ou outra, de volta para Nabucodonosor, para o rei que Deus transformou em besta, para o primeiro homem que experimentou maldição de viver entre dois mundos, humano e animal, homem e lobo. Rei e durante 7 anos, Nabucodonosor viveu assim. 7 anos de caçadas noturnas, de uivo sob lua cheia, de despertar nu e coberto de sangue sem lembrar como chegou ali. 7 anos de ser menos que humano, do ser predador puro, de ser o que humanos foram antes de serem humanos. Besta, selvagem, livre de moral, de consciência, de tudo que faz alguém ser pessoa. E então, no 7º ano, algo mudou novamente. Daniel descreve: levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Mas textos apócrifos descrevem diferente. Descrevem que na última lua cheia do 7º ano, Nabucodonosor estava caçando. Tinha pego o cervo. Estava comendo. E de repente parou. Olhou para baixo. Viu sangue em suas mãos. Viu carne crua entre seus dentes. E entendeu o que estava fazendo. Entendeu o que tinha se tornado. E gritou. Gritou como não gritava há 7 anos. Grito humano. Um grito de horror. Grito de alguém que acabou de despertar de pesadelo e perceber que era real. Levantou-se, não em 4 patas, em 2 pernas, trêmulas, fracas, mas humanas. Olhou para as próprias mãos, garras começando a recuar, unas encolhendo, pele voltando ao normal, cabelo, ainda longo, ainda embaraçado, mas cabelo humano, não penas, e cambaleou de volta para a Babilônia. Levou 3 dias. 3 dias andando pelos campos, evitando pessoas porque tinha vergonha, porque lembrava de tudo, do cada cacada, de cada morte, de cada pedaço de carne que tinha devorado. Quando chegou aos portões da cidade, guardas quase não o reconheceram. 7 anos mais velho, marcado, cicatrizes por todo o corpo, olhos que tinham visto coisas que humanos não deveriam ver, que tinham feito coisas que humanos não deveriam fazer. Levaram-no ao palácio Lavarimono, vestiram-no, sentaram-no no trono, e oficialmente, Nabucodonosor tinha voltado rei restaurado, razão recuperada, maldição terminada. Mas guardas sussurravam. Servos evitavam ficar a sós com ele, porque algo estava errado. Algo não tinha voltado completamente. Durante o dia, Nabucodonosor era rei, governava, decidia, parecia normal, mas à noite, portas de seus aposentos eram trancadas de fora. Guardas eram posicionados, e todos tinham ordens, não importa o que ouvir, não abre, não até amanhecer. E durante a noite, especialmente quando lua estava cheia, ouvia-se sons, rosnados, arranhões na porta, móveis sendo quebrados, como se algo estivesse lutando para sair, como se a besta ainda estivesse lá, apenas contida, apenas esperando. Um fragmento apócrifo preservado por rabinos descreve: o rei que voltou não era o rei que foi. Comia carne mal passada, evitava a luz do sol. Durante lua cheia, trancava-se sozinho, e servos que precisavam limpar seus aposentos de manhã encontravam marcas, arranhões nas paredes, sangue no chão, e às vezes, carne que ninguém sabia de onde vinha. E na mesma hora, diz o texto, a palavra se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso dentre os homens. Comia erva como os bois. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como penas de águia. Suas unhas como as das aves. Mas há detalhes que Daniel não incluiu no texto oficial. Detalhes que aparecem em fragmentos apócrifos. Detalhes que vocês escribas babilônicos registraram, mas que foram suprimidos depois. Detalhes sobre o que realmente aconteceu naqueles 7 anos. Tabletes cuneiformes encontrados nas ruínas da Babilônia, não incluídos nos registros oficiais, descrevem algo diferente. Descrevem que Nabucodonosor não apenas comia capim. Descrevem que ele caçava, que matava animais com as mãos nuas, que devorava carne crua, que seus dentes ficaram afiados, que seus olhos brilhavam à noite, que seu corpo mudou, não completamente, não virou lobo, mas ficou entre homem e besta, híbrido, monstruoso,
Um tablete específico datado de 560 a.C. 2 anos após o desaparecimento, descreve: o rei que não é mais rei foi visto nos campos ao leste. Caminha em 4 patas. Uiva para a lua cheia. Guardas que tentaram capturá-lo foram encontrados mortos. Marcas de garás, mordedas. O sumo sacerdote diz que não é mais nosso rei. É amaldiçoado. É a abominação. Outro tablete do 558 a.C., 4 anos após a criatura que era rei mata gado. Fazendeiros relatam ovelhas despedaçadas, cabras com gargantas arrancadas. Sempre durante lua cheia, sempre à noite. Rastreadores seguiram pegadas que começam humanas e terminam diferentes, maiores, com garras. Rastreadores não voltaram. O que aconteceu com Nabucodonosor não foi apenas perda de sanidade. Foi transformação física, foi maldição que alterou seu corpo. E textos sugerem que a transformação era cíclica, que durante a lua nova, ele era mais humano, confuso, perdido, mas ainda humano. Mas quando a lua crescia, quando se aproximava da cheia, algo dentro dele mudava. Ossos estalavam, músculos se retorciam, dentes cresciam, e na lua cheia não era homem. Ira Best. Textos rabínicos posteriores discutem o caso de Nabucodonosor como exemplo de licantropia divina, não licantropia médica, não loucura que faz alguém acreditar que é lobo, mas transformação real, castigo que muda a forma física. E argumentam que Nabucodonosor foi o primeiro, o protótipo, o original do qual todas as lendas de lobisomem descendem, porque antes de Nabucodonosor não há registros de licantropial, não há histórias de homens-lobo, não há mitos de transformação sob lua cheia. Mas depois de 562 a.C., depois de Nabucodonosor viver 7 anos como besta, as histórias começam. Na Mesopotâmia, primeiro, depois se espalhando, Grécia, Roma, Europa, todas descrevendo o mesmo. Homens que se transformam em lobos, que caçam à noite, que matam e devoram, que só voltam a ser humanos quando a lua se vai. Daniel 4 diz que após 7 anos, Nabucodonosor recuperou a razão. Diz que levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Diz que foi restaurado ao reino, que sua majestade e glória voltaram. Mas há problema com essa narrativa. Registros históricos mostram que Nabucodonosor morreu em 562 a.C., no mesmo ano em que desapareceu. Seu filho, Ival-Merodach, assumiu o trono naquele ano, não 7 anos depois. Então o que Daniel descreve, se Nabucodonosor morreu em 562 a.C., quem voltou em 555 a.C., quem foi restaurado ao trono? Textos oficiais dizem que Ival-Merodach reinou apenas 2 anos antes de ser assassinado, e que então outro rei assumiu. Mas textos marginais sugerem algo diferente. Sugerem que Ival-Merodach não foi assassinado, foi morto por algo, por alguém que voltou, por algo que tinha sido rei e queria o trono de volta. Um fragmento apócrifo, preservado em aramaico, descreve: no 7º ano da maldição, na última lua cheia, a besta que era rei voltou à cidade, mas não entrou como besta. Entrou como homem, cambaleando, nu, coberto de sangue que não era seu. E quando os guardas o viram, recuaram, porque seus olhos ainda não eram humanos. E quando falou, sua voz era rosnado. E quando sorriu, seus dentes eram afiados. O texto continua: levaram-no ao palácio, lavaram-no, vestiram-no, e ele se sentou no trono como se nunca tivesse saído. Mas todos sabiam, todos viam. Não era o mesmo. Algo tinha mudado, algo que não voltaria. Durante o dia, era rei. Durante a noite, portas eram trancadas, guardas eram dobrados. E de manhã, às vezes, encontravam corpos, serviçais, escravos, gargantas rasgadas, e o rei não se lembrava, ou fingia não lembrar. Nabucodonosor viveu mais 6 meses após retornar. 6 meses de reinado estranho, de comportamento errático, de desaparecimentos noturnos, e então morreu. Officialmente, de causas naturais, mas o fragmento apócrifo diz diferente. Diz que na última lua cheia de seu reinado, Nabucodonosor, tranco-sei em seus aposentos, ordenou que ninguém entrasse, não importa o que ouvissem. E durante a noite os guardas ouviram rosnados, ouviram móveis sendo destruídos, ouviram algo batendo contra as paredes, e de manhã, quando abriram, encontraram Nabucodonosor morto. Mas não parecia morte natural. Parecia que tinha lutado contra algo e perdido. Parecia que tinha se matado. Parecia que preferiu morrer humano
a viver mais uma transformação. A maldição de Nabucodonosor não era apenas física, era espiritual, era mental. Textos descrevem que mesmo quando recuperava a forma humana, mesmo quando voltava a ser rei, ele se lembrava de ter sido besta, duto cacado, duto matado, de ter comido carne crua de presas que ele mesmo despedaçou. E essa lembrança o corroia porque parte dele tinha gostado, parte dele queria voltar, parte dele preferia a liberdade de ser animal à responsabilidade de ser rei. E essa é a verdadeira maldição. Não a transformação, mas o conhecimento de que você é capaz de ser besta, de que há algo primitivo dentro de você, algo que civilização suprime, mas nunca elimina, algo que se solto, se revela mais forte que razão, que moralidade, que humanidade. Lendas de lobisomem que vieram depois de Nabucodonosor, todas carregam elementos da história dele. A transformação durante lua cheia, a perda de controle, a caça noturna, o retorno à forma humana sem memória do que fez. A maldição que passa de geração em geração, porque Nabucodonosor teve filhos, e alguns textos sugerem que a maldição não morreu com ele, que passou adiante, que seus descendentes carregaram a marca, e que até hoje há linhagens que traçam ancestralidade à Babilônia, que carregam o sangue de Nabucodonosor, e que em certas noites, quando a lua está cheia, sentem algo mudando dentro deles, algo antigo, algo bestial, algo que foi plantado há 2500 anos quando um rei disse que era maior que Deus e foi transformado em animal como castigo. O erro de Nabucodonosor não foi construir a Babilônia, foi acreditar que tinha feito sozinho, foi esquecer que poder vem de cima, foi orgulho, e o castigo foi perfeito, foi fazê-lo experimentar o oposto de poder, foi reduzi-lo a animal, a criatura sem vontade, sem razão, sem escolha. E quando finalmente recuperou a humanidade, recuperou sabendo que tinha sido animal e que podia ser novamente. Textos dizem que durante os 7 anos como besta, Nabucodonosor aprendeu algo. Aprendeu que humanos não são tão diferentes de animais quanto gostam de pensar, que a linha entre civilizado e selvagem é fina, que basta tirar roupas, linguagem, estrutura social, e o que resta é criatura que caça, que mata, que come, que sobrevive, e que essa criatura está sempre lá, logo abaixo da superfície, esperando a lua cheia. Não cria o lobisomem, apenas libera o que já estava lá. E Nabucodonosor foi o primeiro a entender isso, foi o primeiro a experimentar isso, foi o primeiro a viver entre dois mundos, humano durante o dia, besta durante a noite, rei no trono, monstro nos campos, e nunca completamente um ou outro novamente. Quando você ouve história de lobisomem, quando assiste filmes sobre homem que se transforma em lobo sob lua cheia, quando lê lendas sobre maldição que passa de pai para filho, lembre-se, tudo começou com um rei que construiu o império, que conquistou nações, que acreditou ser divino e que foi lembrado da forma mais brutal possível, que era apenas homem, apenas animal vestido com coroa, e que quando você tira a coroa, quando tira as roupas, quando tira a civilização, o que resta é besta, sempre foi besta, sempre será besta. E a maldição de Nabucodonosor foi ter que viver sabendo disso, foi ter que governar sabendo que em noites de lua cheia, quando portas são trancadas e guardas são dobrados, a besta ainda está lá, rosnando, querendo sair, querendo caçar novamente.